Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Dharma do Buda, Siddhartha Gautama. E hoje é dia 22, pré-véspera de Natal. Bom dia, Mauro! Hoje é sexta-feira, pré-véspera de Natal. Que beleza, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Elione. Ontem os meus filhos estavam me zoando que eu cumprimento todo mundo que entra no chat. Eu disse, bom, mas as pessoas entram, como é que eu não vou cumprimentar? Eu sou uma pessoa educada. Bom dia, Eliana. Sou uma pessoa educada, vou cumprimentar todo mundo, não tem? Todos que eu vejo entrar. Bom dia, Mônica. Tudo bem? Bom dia, Ângela. Bom dia, Stanley. Bom dia, Natalina. Essa música é Pau Brasil, do Francis Haim. E foi imortalizada na voz do Chico também. E essa é a Martinália cantando. Adoro a Martinália. Ela tem esse jeito malandro, assim, de falar, né? De cantar. Acho muito legal. Porque é autêntica, só ela tem isso. Bom dia, Silvia. Bom dia, Ana Tereza. Ana Paula, bom dia. Aí eu tava falando que meus filhos ontem estão tudo aí, né? Daí já começou o bullying. Depois você não sabe por que eu faço bullying com vocês, né? Porque eles fazem muito bullying comigo. Porque eu fiz com eles também. Bom dia, Conceição. Aí estão os três aí, né? A Bela, o Bruno e o Renan. Os dois de São Paulo e a Bela de Porto. Aí já começaram ontem. Começou o bullying ontem à noite já, na janta. O pai, a gente entra na live e ele, ai, bom dia, não sei o que, coisinha, bebê. Dá bom dia pra todo mundo que entra. Como é que eu não vou dar bom dia? Né, gente? Imagina se eu deixo dar bom dia pra vocês. Entrou na sala, eu nem olho quem entrou. Ah, não, aí não, né? Não é comigo. Bom dia, Giane Chu. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá, então. Deixa eu pegar o livro aqui. Ok. Bom dia, Kátia. Tava só te esperando chegar, Kátia. Agora a gente já pode começar. A Kátia já chegou. Então, gente, é isso. Ó. A gente tá aqui, ó, Lógica da Fé. Vamos continuar lendo. A semana que vem eu continuo lendo também. Depois de terça, né? A gente tem aqueles dias ali, a gente dá uma lida. Pra gente seguir o livro. Mas vamos lá. A Lógica da Fé, Elizabeth Nanguel, editora Lúcida Letra. A gente nunca sabe como essas leituras batem, né, no outro lado aí. Bom dia, Lucilena, como é que tu tá? Tá tudo bem por aí? Aí ela parou por aqui, ó, nós paramos. Minha cunhada, D.K. Lama, uma vez me contou uma história. Ela nasceu na Índia, filha de pais tibetanos, e cresceu ouvindo como histórias para dormir as agiografias de grandes santos budistas. Bom dia, Deni. Mas, como muitos de sua geração, D.K. também recebeu uma educação ocidental e possui a inteligência crítica que necessariamente surge de viver em uma cultura contemporânea. Um dia, ela trouxe para a mãe um vídeo da produção local e de baixo orçamento, que um vizinho havia feito e que contava a vida de Padmasambhava. Padmasambhava foi um santo tibetano que trouxe o budismo para a Índia, da Índia para o Tibete no século VII. Biografias espirituais o descrevem como mágico. Ele podia voar e aparecer em muitos lugares ao mesmo tempo. Ele podia esconder escrituras sagradas dentro de elementos naturais, como pedras e o éter do espaço, para garantir a preservação dos ensinamentos budistas às gerações futuras. Isso é muito comum no Tibete, ter encontrado as termas. Termas são esses tesouros em que muitos rinpochés, tulkus, né, que são os renascidos, eles recebem uma mensagem através de um sonho, através da meditação, e eles recebem essa mensagem que em determinado local está escondido uma terma, né, um tesouro.
E ele vai direto naquele lugar, coloca a mão lá nas pedras, ou vai numa caverna e encontra aquilo soterrado por, sei lá, 5 séculos. E ali então tem todos os ensinamentos que ficam preservados. Bom, é o que conta e é o que naturalmente tem acontecido, então a gente não sabe, né? Ele manifestou comportamentos nada convencionais, bebia álcool furiosamente, subjugou forças negativas e ficou conhecido por ter muitas consortes espirituais, ou seja, ter tido muitas mulheres. Dentro do budismo Vajrayana, tá? É muito comum usar os consortes, tanto masculino quanto feminino. Né? Tem as lamas, que usam os consortes, né? Masculinos, e as mulheres, e os homens e as mulheres. Eu usei a palavra usar porque é nesse sentido. Usar para chegar a algum lugar. Né? É uma relação em que tu utiliza a relação, tu utiliza o sexo para isso, só que não é fazendo sexo, é utilizar a manobra sexual, todo o intuito sexual, a energia sexual. Bom dia, Raquel. Para atingir a liberação. Então há provocação, há esse envolvimento, mas não necessariamente precisa ter sexo. Muitas vezes tem, obviamente. Né? Até porque muitos são casados, enfim. Mas se utiliza a energia sexual para desenvolver. No yoga se chama Kundalini, mas é muito além da Kundalini ou Kundalini. É muito além, muito, muito, muito além. É uma energia que ela está ali, ela é 100 vezes maior do que o orgasmo. E aí ela é conduzida por todo o corpo. Então, se você está tendo um perrengue, momento Dharma M, momento Dharma relações amorosas. Se você está tendo um perrengue no final do ano com o seu consorte ou com sua consorte, utilize essa energia para movimentar e despertar. Também pode usar aquela raiva que vai dando a pessoa, ou qualquer coisa que surja, ou tesão, ou prazer, ou qualquer coisa. Tudo são energias. E o budismo Vajrayana ensina a conduzir essas energias, através de uma prática chamada Tumo. Em uma de suas muitas e famosas aventuras, Padmasambhava perambulou por um reino no norte da Índia e se aproximou da filha de um rei, que casualmente era uma monja. O rei expressou seu desagrado com a situação, ordenando que seus súditos preparassem uma pira de madeira para queimar Padmasambhava. Mas o herói não queimava. Em vez disso, a área ao redor da fogueira transformou-se em um lago e Padmasambhava permaneceu intacto. Humildemente, o rei lhe ofereceu sua coroa e um manto. Olha só. Você deve estar se perguntando como um grupo de produtores audiovisuais amadores da vizinhança conseguiu reconstruir essa cena. O ator protagonista do drama ficou no centro de uma pira de madeira, na qual os produtores tinham entrançado pedaços de papel crepom vermelho, amarelo e laranja para dar a ilusão do fogo. Ela está comentando sobre o vídeo que foi encontrado, né? Eles colocaram um ventilador no set de filmagem para fazer o papel se mover e criar ruído. Era possível ouvir seu zunido como som de fundo durante toda a cena. Naturalmente, tendo visto muitos filmes de Hollywood bem produzidos, minha cunhada não pôde deixar de perceber a má qualidade da produção e começou a rir. Mas, quando ela se virou para o lado, viu a mãe profundamente comovida, com lágrimas caindo pela face. A história vividamente ilustra como as diferenças nas visões de mundo causam diferentes interpretações da mesma experiência. Dickey, né, essa cunhada dela, me contou essa história com o mais profundo respeito por esse modo direto e humilde de responder à vida, tão presente na antiga geração de tibetanos e em outras culturas indígenas. De um ponto de vista contemporâneo, pode parecer ingenuidade, mas se você testemunhar essas qualidades de abertura e vivacidade, elas farão com que você perceba que há algo a ser aprendido com os antigos. Como pessoas da cultura contemporânea, nós arrogantemente consideramos que detemos melhor a realidade. Mas uma produção de Hollywood que fosse mais crível não teria apenas nos oferecido uma ilusão mais bem polida. Eu já contei essa história aqui, uma vez a minha tia,
ela veio me visitar aqui em Lajeado. E ela já estava com 90 e muitos anos, assim, 92 ou 4, sabe, bem velhinha, assim, italiana, né? E ela percorreu uns 200, 300 quilômetros para chegar aqui. E ela queria vir. Aí vem com a minha mãe, né? Que é bem mais nova que ela. E aí ela, bem mais não, mas ela tá com 82. Então quando eles estiveram aqui já faz uns 4, 5 anos, eu acho, sei lá. Enfim. E ela, com toda a sua espiritualidade, ela é uma pessoa muito santa, assim, muito santificada, ela já faleceu. E ela foi 2 anos antes dela falecer, quando ela veio me visitar. E ela passava o dia, bom dia Marina, o dia com o terço na mão, o dia inteiro. E rezando em italiano, né, e tal. E aí falava contigo em italiano, e às vezes em português, misturava tudo. E tudo bem, daí a gente ia conversando, né, e ela me contando, super lúcida, assim, contando as histórias de quando ela tinha 8 anos, sabe, lúcida, conversando, né. E o tempo todo com o terço na mão, uma pessoa que estava o tempo todo em oração e meditação, né. E ela dizia, filho, né, dizia em italiano, né, reza o terço comigo, vamos fazer uma prece, eu sei que tu não é da religião católica, mas eu disse, claro que sim, tia, vamos fazer. Aí aqui atrás de casa tem um parque, tem um portão que acessa o Parque do Engenho. Quem conhece sabe. É um parque municipal. Aí tem uma santa. Eu disse, não, tia, vamos lá na santa rezar? Aí sentava com ela lá e ia rezar o terço. Então, é isso, entender essas culturas, assim, né? Entender a fé do outro. Entender e respeitar, entender, ter essa não é bondade, eu ia falar essa bondade, mas ter essa lucidez de perceber que aquilo é muito autêntico, é muito real. E o budismo, ou qualquer religião muçulmana, judaísmo, qualquer uma, né? Que catolicismo, evangélico, umbanda, o que vocês quiserem que vocês são, ou praticam, se impor a sua forma de pensar, ela deixa de ser autêntica. Aí ela vira uma seita, ela vira algo que... Aí ela perguntava, no que tu faz, o que vocês acreditam, né? Aí eu explicava para ela, né? E ela, que legal. E seguia o baile, seguia rezando. E eu lembrava do terço, né? Aí sentava lá e rezava o terço com ela. Então é essa forma da gente conduzir. Com certeza vocês têm as suas histórias também. Nós temos que respeitar todas as formas de pensamento, desde que não sejam radicais, desde que não sejam para levar um mal às pessoas, desde que não sejam extremistas. Sempre assim, eu respeito, senão eu não respeito. Não, eu vou combater com argumentos. Crenças engessam, olha aí, crenças engessam você ao interromper o fluxo de sua curiosidade. Se quiser provocar um corte abrupto na vivacidade de uma investigação, crenças como pessoas que têm fé são ingênuas, Bob é um namorado perfeito, ou o mundo é uma bagunça, são infalíveis. Crenças são aproximações vagas, como mapas, que se equivocadamente tomadas como verdades, separam você da primazia da experiência. Então, se eu tiver a crença e acreditar que o budismo não aceita, todo o resto não serve. A mesma coisa com a religião espírita, a religião católica, evangélica, seja qual for. Sim, você pode encontrar muitas evidências de que o mundo é uma bagunça, mas se faz disso uma crença, você perderá uma série de acontecimentos extraordinários no processo. Aquele nascer do sol, todos aqueles momentos em que as pessoas são capazes de colocar de lado sua preocupação consigo mesmas e ser úteis para alguém que precise. Todas as exóticas danças de acasalamento entre pássaros, piadas engraçadas e gargalhadas incontroláveis. Você vai deixar de considerar uma folha de outono caindo de uma árvore, uma chuva de meteoros ou um momento de deslumbramento. E sim, há corações partidos também. Quem poderia discordar disso? Mas você não pode dizer com exatidão de que tudo que existe são corações partidos. Pode ser que a abundância da vida assuste você. Você não está habituado à insuportável vastidão de ser. Quando você se sente dominado pela incerteza, quando se sente ameaçado ou machucado, pode ser que opte pela segurança da certeza de sua história.
se afunde em culpa ou conclua que o mundo é mesmo um lugar terrível. Esse é um modo bem eficaz de se retirar da vida. Sim, você pode se aferrar às suas visões. É uma maneira de viver. Mas apenas saiba que você tem a opção de tomar uma direção de mais empoderamento. Você tem a escolha de colocar os pés para além das fronteiras da verdade ou inverdade e experienciar a glória ilimitada da vida. Bom, esse parágrafo é maravilhoso, não preciso dizer mais nada. A vida é muito abundante, é muito abundante. Eu acho que a gente reclama demais da vida. A gente espera demais de nós. Nós nos cobramos muito sobre tudo, assim, sobre todos os aspectos. Ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional, o tempo todo. Enquanto a vida está ali abundante, te dando tudo, absolutamente tudo, assim. E a gente simplesmente ignora tudo isso. Agora, vamos retomar a pergunta de Marianne sobre reencarnação. Olha a volta que ela fez. Dá mais volta do que eu, né? No coração de sua questão, a Marianne fez a pergunta para ela: você acredita em reencarnação? Há muito tempo atrás, né? 3 dias atrás. No coração de sua questão, de sua pergunta, né, está a suposição de que o eu existe agora e que em algum momento no tempo irá se extinguir. Mas como esse eu vem a existir em primeiro lugar? Será que ele súbita e espontaneamente surgiu do mero nada, sem causas e condições? Se foi assim, quando ele deixou de ser nada e passou a ser uma coisa? Você pode buscar rastrear a coisitude em muitas causas e condições. Mas quando você faz isso, pode não encontrar nada que seja uma entidade singular. É muito complexo esse parágrafo aqui, vocês não pensam que é tão simples. Permanente e independente. De fato, você continuará esbarrando na natureza da contingência infinita. Então, em que momento esse eu, essa coisa que você não consegue encontrar, se torna uma não coisa? E na hora da morte, para onde essa não coisa iria? Aí ela vai continuar aqui, depois eu explico. Ainda que isso pareça muito intelectual, nossa relação com a existência e a extinção é uma crença emocional profundamente enraizada. E é uma crença que gera medo. Todo mundo está sujeito a perda, separação e morte. Você tem uma relação íntima com esse senso de existência autônoma, singular e permanente. E funciona em um modo de sobrevivência constante. Uma tentativa desesperada de se agarrar ao chão e o medo de perdê-lo. Quanto mais você se agarra, mais se sente dominado por estresse, ansiedade e pelo medo da extinção e da perda. Então, quando ela diz aqui, mas como esse eu veio existir em primeiro lugar, né, no parágrafo anterior? Será que ele súbita, espontaneamente surgiu de um mero nada, sem causas e condições? Então, imagina o nascimento, né, gente? Por que eu vou falar de nascimento? Porque é o nascimento agora, né? A gente vai comemorar o Natal. Alguns dias atrás, atrás de 1º a 8 de dezembro, se comemorou o nascimento e também o despertar do Buda, né? Agora tem o nascimento de Cristo, é comemorado de alguma forma nesse período do ano, né? Então, esse nascimento, o que é esse nascimento? Na verdade, não é o nascimento de Jesus como um ser, né, humano, como um ser que surge, né, de Maria, assim, né, surge físico. É o nascimento de uma relação, de uma ligação céu-terra, né, de uma ligação de uma espiritualidade. Da mesma forma, o despertar do Buda, né? O despertar do Buda é o nascimento de uma característica búdica que todos nós temos, característica crístina, né, de Cristo que todos nós temos, que é esse nosso quebrar das ilusões. Então, o nascimento é isso. Nascimento, esse Natal se comemora isso, todos os natais se comemora isso. O nascimento da nossa relação. Então, não é um nascimento de alguém. E se a gente não tiver claro isso, nós vamos continuar perseguindo sempre algo fora de nós, uma ilusão criada de que está nascendo algo que vai nos salvar. Na verdade, é fazer com que nasça esse olhar interno para essa visão búdica ou crístina, né?
São visões de despertar, porque os dois despertaram, né? E essa, quando ela diz aqui, mas como esse eu veio a existir em primeiro lugar, como é que ele surgiu, né? Devido a causas e condições. Tenta imaginar, eu já comentei isso, né, com vocês, nós já discutimos isso aqui muitas vezes. Quando o meu eu nasceu, como era a minha face antes dos meus pais existirem, né? No budismo Zen vai se dizer um pouco isso, mais ou menos isso. Então imagina que há uma geração, 2, 3, 5, 8, 10, 20 gerações atrás, vão indo para trás assim, os pares foram se conectando, né? As relações foram se conectando dos seus ancestrais, né? Seja onde eles tiveram, né? Começaram na Alemanha, no Japão, na Ásia, sei lá onde, né? Em Portugal, na Espanha, qualquer lugar. Qual a sua descendência? Mapeia na Itália, né? E aí tu vai mapeando isso. Em algum momento, alguns pares começaram a se tocar, milhares de anos atrás, né? Se tocaram devido a causas e condições. E aquela genética foi sendo trazida. Até 2 gerações atrás, que vocês lembram. Até uma, os pais, né? Então aí surge. Agora, olha a grande mágica de tudo isso, esse nascimento. Quando a gente nasce com todas essas características dos nossos ancestrais. E aí algumas causas e condições dão fruto para esse nascimento. Isso que é bonito, porque os nossos ancestrais, ou vocês têm ancestrais todos que foram santos, tem de tudo ali, né? Nós todos. Tiveram ancestrais que cometeram barbáries, em guerras e atrocidades na Idade Média, em qualquer período da história. Cometeram coisas boas também, inventaram coisas boas, viveram o amor, né? Viveram a perda, viveram paixões, foram assassinos. Nós temos tudo isso no nosso DNA, vocês não concordam? Não, é uma coisa óbvia, né? Mas o budismo vai trazer isso, vai trazer essa visão um pouco do DNA, mas vai trazer uma visão também mais do aspecto de renascimento. E aí algumas florações foram possíveis para dar essa persona que é cada um de nós. Agora, o que é o nascimento, né? O que é o Natal? Qual é o nascimento de quais florações desta flora toda que eu tenho dentro de mim que eu vou querer fazer, que eu vou querer que renasça ou que nasça a cada dia? A gente vem falando isso há 3 dias, né? Tenho feito de propósito falar sobre persona, sobre máscaras, sobre nascimentos, né? Porque está chegando o Natal, né? E quais são as florações que eu vou deixar perpetuar em mim, para dar causas e condições? Mesmo que eu já tenha tido filhos, mesmo que eu vá ter filhos, quais são os que eu vou propagar para os meus filhos? E quais são aquelas que eu vou propagar às pessoas que eu toco, né? Toco, que eu roço, que eu me encosto, que eu me relaciono? Quais são aquelas que eu vou fazer com que elas se multipliquem como pólen, assim, né? Vão indo, assim. Então, que causas e condições vão fazer que nasça essa pessoa que é em mim? E aí está a mágica da vida. Aí está essa abundância que a Lama Elizabeth Nanguel comenta, né? Essa abundância que a vida tem, né, vai depender do quanto eu rego, da minha estrutura de regar, da minha estrutura de olhar para isso. Mas como eu olho para isso? Eu vou olhar que o mundo é um mundo triste, bagunçado, sofrimento, minha vida não funciona. Rega outras plantas, rega outras sementes. Eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder de construir novas sementes o tempo todo. Meu jardim vai ter a semente que eu quiser. E eu tenho uma horta ali que eu faço de propósito mesmo, por preguiça também, mas mantenho deixando crescer sempre o que quiser crescer. Aí eu vou lá e olho, vou lá dar uma olhada. Ontem eu olhei. O que será que nasceu aqui? Quais são as causas e condições que vão deixando que nasçam assim? E como elas vão se organizando? E por que é importante ter determinadas plantas, uma do lado da outra, que protegem de alguns tipos de pestes? Então eu não vou tirar aquelas plantas que para mim é inso. Eu sempre pergunto para o meu jardineiro, isso aqui eu posso tirar? Ele diz, não, isso não tira. Isso aqui não é de comer, mas ela protege por causa de um pulgão, por causa de uma outra coisa. Aí se tu plantar tomate aqui, não vem não sei o que do tomate, se tu plantar... Eu disse, entendi, eu nunca tiro, porque eu não sei. Então quando eu olho para as minhas sementes, eu não tiro todas elas. Se vocês têm sementes ruins, podres, que vocês não gostam, né, eu não tiro, porque isso compreende a minha estrutura. Mas eu também não dou nascimento a ela.
Eu não deixo que ela se perpetue. Eu disse, bom, mas quanto eu posso deixar? Não, tem que tirar um pouco. Aí ele diz, ó, tira essa volta aqui, não deixa se alastrar demais, porque ela toma conta. Ela toma conta. Vamos tirar essa parte aqui, mas deixa essa outra aqui do lado. Aí muito ensinamento nisso. Então eu mantenho esse nascimento de algumas florações, né? A gente vai mantendo algumas e vai dando nascimento para outras se sustentarem. Mas eu rego aquelas que são muito boas. E é esse nascimento do Natal. É regar todas aquelas plantas que são muito boas, que são importantes, que elas vão trazer benefício a outras pessoas, a nós mesmos. Quais são as sementes que vocês querem dar nascimento? Quais são as sementes que vocês querem que venham, que brotem, que realmente faça sentido para si, não para os outros, não somente para os outros, principalmente para si, tendo amor próprio. O que eu quero regar? Aí nós vamos dar nascimento. Aí o Natal faz sentido. O Natal não é só uma festa de encontro com familiares e para ter brigas entre famílias. Isso aí também faz parte. Porque há uma colisão de sementes assim, e que a gente não entende. Agora, se eu conseguir entender que todas as pessoas que eu vou encontrar no Natal, que é da família, que vai dar problema, porque dá problema, que é um monte de sementes, que algumas a gente olha como insos e tudo mais, e se eu olhar como assim, pô, mas será que é inso mesmo? Meu jardineiro, eu vi uma vez ali que o jardineiro disse, deixa esse inso crescer que ela protege a planta saudável, ela deixa ela saudável. O pulgão vai comer aquela ali ao invés de comer o tomate. Sabiam? Bota manjericão tem que plantar junto de tomate, do tomateiro. Então o teu cunhado, tua prima, teu tio, teu avô, às vezes eles são tomate, mas às vezes eles são inso. Mas eu preciso de todos eles, nessa estrutura de nascimento que há em mim. Eu preciso fazer renascer em mim todas as formas e olhar para elas e dizer, isso eu quero, isso eu não quero. Todas são importantes. Então esse cuidado. O Stanley coloca, nossa, tenho tentado fazer isso com relacionamento entre alguns amigos, adorei a análise. É isso, é olhar assim, é respeitar a forma do nascimento do outro. Também essa forma de pensar, sempre respeitando. Certo, gente? Que vocês comemorem esse Natal dessa forma, de uma forma bonita, de uma forma de olhar para todos, mesmo que sejam insos, de olhar que todos têm uma função. O inso é tudo aquilo que eu desconheço. É a minha ignorância olhando. A natureza não coloca nada que não faça sentido. Pensem sobre isso. A natureza não coloca nada que não faça sentido. Todas as plantas, todas as coisas que estão na natureza têm um sentido próprio de existência. Elas fazem parte de um equilíbrio. Se eu olho para isso e entendo, se eu olho para a natureza e entendo que todas elas têm uma função para o equilíbrio de tudo, se surgiu, tem uma função. Se eu quero arrancar, eu que estou sendo ignorante, ignorando aquilo que eu não conheço. Então, todas as sementes de emoções e sentimentos que surgirem agora no Natal e no Ano Novo, que vai surgir, né? Vão surgir muitos sentimentos. Olhem para aquilo de um olhar assim mais amplo, mais de lucidez e dizer, bom, tudo faz parte de um equilíbrio. Se esse sentimento de raiva pela cunhada, pela mãe, pelo tio, pelo primo, surgiu, faz parte de um equilíbrio. O que eu preciso balançar? Tudo é a mesma coisa. Nossa mente é apenas um grande planeta assim que a gente vai regando. É isso aí, né, Raquel? Cultivo da vida. Então, Feliz Natal para vocês. A gente retorna na terça, tá? Então, dia 26. Né? Retornamos terça e ali a gente faz uns 2, 3 dias antes do Ano Novo, para a gente não perder o Dharma, certo? Então, Feliz Natal para todos, todas vocês. E que os méritos desse nosso encontro sejam enviados a todos os seres que estão na escuridão. Que muitos seres, né, que todos os méritos que a gente gera com isso que a gente está conversando aqui, possa ser levado para os seres que estão na escuridão. Que bacana, todo mundo desejando Feliz Natal. Beijo a todos e até a semana que vem.